Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu gostaria de pedir uma coisa para você antes de começar esse vídeo, que eu sei que você já leu o título do vídeo, você já sabe do que ele se trata. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto antes mesmo de você ouvir a minha opinião. E depois, ao final do vídeo, por isso que é muito importante que você veja o vídeo até o final, é que se você tiver mudado de ideia após você ter me ouvido, que você edite o seu comentário e faça as ponderações que você acha que deve. Beleza? Bom, nós fomos surpreendidos aí com uma notícia que eu particularmente achei que fosse fake no começo, porque quando se trata de Folha de São Paulo e grande mídia em geral, a gente pode esperar de tudo, inclusive fake news. Então, eu olhei ali, PSL vai apoiar Rodrigo Maia para a reeleição na Câmara dos Deputados. A princípio eu achei isso muito estranho. Pelo que eu fui vendo, pelo que fomos pesquisando, e agora já não é mais mistério para ninguém, isso realmente parece ser verdade. Eu ainda não vi o Bolsonaro falando sobre isso. Rodrigo Maia para a reeleição da Câmara dos Deputados, apoiado pelo PSL. Por que que eu não gosto disso? Votei no Bolsonaro com aquela premissa, com aquela máxima de que não existiria o toma lá da cá. Ou seja, eu não vou prometer algum cargo para você e você vai fazer uma coisa que eu quero. Por exemplo, o Bolsonaro quer aprovar a reforma da Previdência. Então, para ele capturar aquela galera do PMDB, por exemplo, ele vai e cede a liderança da Câmara dos Deputados para o Rodrigo Maia, para que o MDB apoie o projeto do Bolsonaro. Isso seria um toma lá da cá. Veja bem, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que é isso que esteja acontecendo. Mas por que que nós pensamos que isso talvez aconteça? Porque todos nós sabemos que o MDB é um partido cheio de gente corrupta. Beleza, ponto. Isso significa que todos lá são corruptos? Não. Mas isso significa que nós temos que fazer negócios com eles? Eu acredito também não. Vamos apoiar o Rodrigo Maia porque ele está de acordo com a pauta econômica do Paulo Guedes, então ele vai ajudar o PSL a aprovar diversas pautas e que não sei o que, vai ser bom para a população brasileira. Esse foi um dos argumentos que eu vi. Mas daí eu te pergunto, por que que não pode ser o contrário? Por que que não elegemos alguém do PSL? Por que que não lançamos a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados de alguém do PSL? E daí então o MDB apoie essa pessoa sobre o mesmo argumento. O PSL está de acordo com as nossas pautas econômicas, então é por isso que nós vamos apoiar fulano, cicrano e não sei mais quem. Por que que o contrário não pode acontecer? O que me leva a crer quando eu vejo essa história, eu acho que o MDB é tipo aquele garotinho que é o dono da bola. Se ele não joga, se ele não for o cara que vai participar ali do time titular, então ele vai pegar a bola e vai embora. Isso pra mim é um toma lá da cá. Nós estamos dando protagonismo para alguém do MDB que talvez não tenha nada fora da lei, como por exemplo o pagamento de propina, ou cargos comissionados, troca de favores, troca de cargos. Pode ser realmente que não tenha nada disso, eu realmente acredito que não tenha. Principalmente quando se trata de Bolsonaro, que é um cara que eu acredito que seja completamente honesto. Pode realmente não ter nada disso, mas você dar o protagonismo do Brasil, um dos protagonismos, obviamente, para o PMDB, vai fazer a cabeça da galera pensar, olha só, Rodrigo Maia foi responsável por isso, foi responsável por isso, foi responsável por isso. As pessoas vão começar a mudar o pensamento deles sobre o PMDB, sobre o MDB, que é um dos partidos mais canalhas que existem nesse país. Essa é a verdade. Por que que não pode ser o contrário? Porque se fosse o contrário, o MDB não apoiaria o PSL, ele iria ficar embargando o PSL. Então, essa decisão que o Bolsonaro e o PSL tomam é justamente para que o Congresso não fique travado. Mas eu gostaria que tivesse uma outra maneira de se fazer isso. Eu, sinceramente, gostaria que houvesse outra maneira. Eu não gostaria de dar esse protagonismo para o MDB. O Bolsonaro já deu uma entrevista, já deu diversas entrevistas e falou sobre isso. As pessoas perguntavam para ele, mas Bolsonaro, como é que você vai fazer para governar sem uma maioria na Câmara e que não sei o que, você vai precisar fazer acordos? E daí ele falava, cara, a gente vai dar um jeito. Se for para governar desse jeito, eu não quero. A gente veio para fazer diferente. Então, eu gostaria muito que o Bolsonaro se manifestasse e dissesse o que significa esse diferente. Já que na primeira oportunidade já estamos nos alinhando com o PMDB.
pode não ser com nada fora da lei, mas já é algo que eu já acho muito estranho. Eu adoraria ver o que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso. O que nós vamos perder colocando o PMDB à frente da Câmara dos Deputados? Eu não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo Maia, por mais que não tenha nenhuma acusação oficial contra o Rodrigo Maia, ele já foi mencionado na Lava Jato. Não sei se foi por delatores, mas ele está com o nome envolvido aí em alguns processos. Ele não é réu ainda, mas ele já está com foro privilegiado já tem um bom tempo. As acusações feitas a pessoas com foro privilegiadas são de responsabilidade da PGR e do Supremo Tribunal Federal. O que será que iria acontecer caso o Rodrigo Maia perdesse o seu foro privilegiado? Então, é essa a pessoa que nós queremos apoiar? É realmente essa pessoa que nós precisamos para colocar o Brasil para frente? Uma das pessoas, obviamente. Então eu realmente gostaria que o Bolsonaro se manifestasse a respeito disso, porque eu, como eleitor do Bolsonaro, não gostei dessa história. Eu vi a Joyce Hasselman falando lá que é um mal necessário, mas é justamente esse mal necessário que eu achei que o Bolsonaro fosse descartar. Fazer as coisas de uma maneira diferente. Nós temos um outro ponto que vale a pena ser levantado também, que é que o Rodrigo Maia parece ter experiência nessas coisas, que é uma coisa que eu concordo, que realmente me faz querer apoiar essa decisão do PSL do Bolsonaro de apoiar o Rodrigo Maia. Porque o que acontece? Não é porque, por exemplo, o Alexandre Frota foi eleito deputado federal agora, que ele já conhece tudo de dentro da Câmara dos Deputados, todos os processos, todas as leis, todos os trâmites burocráticos. Não, ele vai chegar lá completamente liso, ele provavelmente estudou alguma coisa, mas a prática, a experiência prática mesmo, ele vai demorar para conseguir. E o Rodrigo Maia, assim como o Eduardo Cunha, por exemplo, são caras que parecem ser experts nesse assunto, são pessoas com experiência nessa área, que conhecem bem isso, que é necessário para avançar alguns projetos de extrema importância dentro da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Isso realmente é um ponto que conta para o Rodrigo Maia, mas aí nós temos que colocar na balança, meus amigos. O que nós vamos perder colocando o Rodrigo Maia, colocando o PMDB de novo à frente da Câmara dos Deputados? É realmente um toma lá da cá? O MDB está disposto a ajudar o Brasil dessa vez? Não há nada que me leve a crer nisso. Alguém que fez negócios com o PT o tempo todo, que sempre jogou o jogo político canalha, que esse jogo político brasileiro é, eu não tenho motivos para acreditar que agora o MDB mudou. Não é mesmo? Será que o Renan Calheiros agora é uma boa pessoa, o meu xará? Muito provavelmente não. Diversas pessoas do MDB, quando perderem o foro privilegiado, estarão completamente ferradas. Como, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção que o Moro disse que está disposto a andar para frente com ela, que é uma das prioridades do Sérgio Moro. Será que essas medidas vão ser aprovadas em seu inteiro teor com o MDB à frente da Câmara dos Deputados? Será que o Rodrigo Maia vai fazer corpo mole para andar com questões de extrema importância, de bandeiras que foram coisas que elegeram o Bolsonaro, como, por exemplo, o combate à corrupção? Será que o Rodrigo Maia estará interessado em combater a corrupção? Ou será que ele vai embarcar esses projetos, vai molengá-los o máximo que puder? Eu, sinceramente, não sei, meus amigos. Agora, uma coisa é certa. Ele realmente tem experiência nisso, pode nos ajudar muito com isso, mas o que vai contar de verdade é a intenção dele. Até onde ele está disposto a ajudar o Jair Bolsonaro presidente? Até onde ele está disposto a embargar o Bolsonaro presidente? E outra coisa é certa, entre Rodrigo Maia e Marcelo Freixo, que eu acabei de ver uma notícia dizendo que vai se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados, 1000 vezes Rodrigo Maia. Se tem uma coisa que seria imperdoável do Bolsonaro, é que se ele se aliasse a partidos de esquerda, como PT, PSOL, PCdoB, PSB, esses aí, sinceramente, não tem discussão. Se houvesse qualquer tipo de aliança com essas pessoas, eu particularmente abandonaria completamente o meu apoio ao Jair Bolsonaro. Mas eu falo isso sobre a certeza de que ele não irá fazer isso. O PMDB é aquele partido mais do centro, aquele partido que está indo com a onda. Vamos ver até onde eu consigo ganhar com isso. Isso também me preocupa, mas a gente já não precisa ser tão radical quando se trata do MDB.
Até porque o Michel Temer, por mais que ele tenha se aliado ao PT, por exemplo, ele alavancou reformas importantes aqui no Brasil, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Então, não foi de todo ruim, não foi o pior presidente da história. De longe, foi a Dilma. Mas a esquerda gosta de colocar essa narrativa, e a maioria dos brasileiros comprou, não sei porquê, de que o Michel Temer foi o pior presidente que nós já tivemos. Então, comentem, após vocês me ouvirem, o que vocês acham. Nós temos, ao lado do Rodrigo Maia, do PMDB, um ponto forte, que é a experiência administrativa que ele tem lá dentro da Câmara dos Deputados, mas, em compensação, nós temos do outro lado o fato do PSL estar tendo que apoiar alguém do MDB, porque os nomes mais fortes que nós temos no PSL não têm essa experiência que o PMDB tem. Como, por exemplo, Joyce Hasselmann, como, por exemplo, Kim Kataguiri, que é uma pessoa que já se manifestou a favor disso, que ele não tem experiência nisso, não adianta. Até que ponto isso é ruim, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é irrelevante. Agora, tem outra maneira? A gente realmente precisa apoiar Rodrigo Maia? Se nós não apoiarmos o Rodrigo Maia, eles vão embargar o governo? Eu preciso, realmente, eu, eleitor do Bolsonaro, preciso que o Bolsonaro se manifeste a respeito disso. Eu preciso saber o que ele está pensando. E eu também quero saber o que vocês acham disso. Se vocês fizeram aquilo que eu pedi no começo do vídeo, agora, por favor, editem o seu comentário se vocês mudaram de alguma forma de opinião. Eu vou ficar por aqui, o vídeo já está grande, essas foram as minhas reflexões. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até mais.